Olá, mozões! Meu nome é Vitória Fiore, mais conhecida na internet como Nó da Clichê, e esse é o Clichê Talks. Aqui é um espaço que eu recebo pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio e elas vão contar pra gente como elas chegaram até lá. Antes da gente dar início a esse episódio, que vai ser incrível, eu quero muito te pedir pra se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Os meus convidados hoje são 3 pessoas que têm 3 trabalhos que eu acredito que fazem muita diferença no mundo da moda. Eu tô com o Vifran, que é jornalista, tô com o João Ribeiro, que é stylist, e tô com o Eduardo Caires, que é designer, e a gente vai conversar com vocês sobre o papel de cada um deles dentro desse mundo da moda e a importância e a relevância que eles têm. Gente, muito obrigada por participarem, por estarem aqui comigo. Vai ser muito gostoso. Eu queria começar pedindo para vocês explicarem um pouquinho do que cada um faz. Então, Vi, fala um pouquinho de você e a gente vai seguindo a roda. Bom, eu trabalho como jornalista há 13 anos e acho que eu sinto, pelo menos, que a carreira de jornalismo mudou muito, porque você pensa 13 anos, assim, é muita coisa, mas também há 5 anos que você começou a chamar jornalismo, por exemplo, de conteúdo, sabe? Então, uma coisa, às vezes, que para mim foi muito recente, eu acompanhei muitas transformações, desde, sei lá, o jornalismo ir para o Instagram e mudar completamente a noção das pessoas de lidarem com notícias ou com a forma delas até interagirem ali com quem estava escrevendo desse lado. E eu acho que tem uma série de dificuldades que foram criadas, mas também uma série de proximidades que foram muito instauradas, sabe, com esses novos formatos. Então, eu acho que a comunicação, de uma forma geral, ela tem passado por uma série de transformações, onde a gente está meio perdido no sentido de não sabe onde a gente vai levar, mas a gente está aqui meio que nadando, pelo menos, com várias braçadas. Maravilhoso. João, conta pra gente. Olá! Primeiro, muito obrigado por me receber. Muito feliz de estar aqui, finalmente. Finalmente. A primeira vez que a gente se conhece Com ao as vivo, minhas inclusive. amigas. Muito Que delícia! Bom, para quem não me conhece, meu nome é João Ribeiro, João França Ribeiro, eu sou stylist. Eu trabalho com styling há 11 anos. Antes disso, eu fui produtor de moda, fui assistente dos maiores stylists do país. E, bom, hoje em dia faço cantoras pop, sou muito conhecido por fazer isso. E agora conquistei todo o Brasil, brincadeira, e tô indo pra fora. Conquistou sim. Em outros lugares, com outras visões, isso tem sido muito legal. É muito legal poder ter esse contato, não só com o artista, mas poder explorar o que o universo da moda oferece, né? Tanto com novos designers, esse contato também com os jornalistas, com a comunicação, eu acho que isso é muito legal. E eu tô muito feliz de estar aqui. A gente tá muito feliz de ter vocês. Edu, maravilhoso. É um prazer estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. É meu primeiro podcast, então... Uau, incrível. Bom, meu nome é Eduardo Caires. Eu trabalho com moda tem 15 anos. Mas eu comecei de uma forma diferente. Eu comecei por trás da moda, assim. Eu comecei com marketing e visual merchandising. Trabalhei com isso durante 11 anos. E há 4 anos que eu tenho uma marca que surgiu de uma forma completamente despretensiosa e não planejada. E que tudo que aconteceu nessa marca durante esses 4 anos é fruto de todos esses 11 anos de trabalho, conhecimento e união de pessoas e conexões que eu fui adquirindo durante toda essa trajetória que eu tive até a minha marca acontecer de uma forma que eu nunca imaginei que fosse ter, assim. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigado. Gente, pra mim é um prazer enorme ter vocês. Eu admiro cada um individualmente. Muito, assim. A gente tá tentando fazer esse podcast acontecer faz um tempo. E finalmente estamos aqui. Obviamente, a bonitona que está vestindo Eduardo Caires. Então, antes de vocês se perguntarem, já saibam. Eu amei que quando vocês foram se descrever, vocês falaram desse backstage, né? Tipo, trabalho na moda há 11 anos, 15 anos. Porque eu acho que hoje em dia, com o Instagram, às vezes a gente vê, tipo, o Eduardo vestindo há
Anitta, o João vestindo a Pablo, o Vifran trabalhando na Vogue, a FFW, cobrindo todos os desfiles. E a gente esquece que tem uma caminhada aí, tipo, longa. E eu acho que uma das coisas que eu mais amo do podcast é a gente sempre valorizar essa caminhada e fazer todo mundo entender que as coisas não acontecem do dia pra noite. Porque vê lá no Instagram e fala, nossa, mas depois de um ano ele já tá fazendo internacional, já tá fazendo... E esquece de todo o backstage. Então eu acho que eu queria perguntar pra vocês... Não vamos entrar tão fundo nas histórias, porque a gente sabe que muitas são até perrengues, mas qual foi a parte mais importante, seja um conselho, seja às vezes um artista ou... O que marcou vocês dentro dessa caminhada que vocês acham que foi fundamental para vocês chegarem onde vocês estão hoje? Eu acho que pra mim foi, de fato, ser assistente. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Inclusive, é um conselho que eu dou pra todo mundo que me segue, toda vez que eu vou falar, quando as pessoas me perguntam, por onde eu começo? O que eu preciso fazer? Seja assistente, trabalhe com pessoas que você admire, porque isso é muito importante. Estudar é muito importante, não no sentido literal, mas fazer parte disso, sabe? Entender que existe um processo. Eu acho que entender que existe um processo é uma coisa muito importante que, infelizmente, hoje em dia, eu sinto que as pessoas... elas esquecem um pouco disso. Que é empular todas as escadas. Exatamente. A gente vive num mundo muito mediático, né? A gente tá falando sobre internet, Instagram. Então, eu acredito que as pessoas, elas estão muito presas nesse lugar. Então, é muito importante a gente lembrar que, para nós estarmos aqui, né? Assim como outras pessoas que estão no mercado de trabalho, elas tiveram que passar por um processo. E isso é muito importante. Então, como stylist, ser assistente é muito importante. Ouvir pessoas mais velhas, pessoas não mais velhas de idade, mas que tenham mais experiência no mercado, isso é muito importante. Porque isso ajuda você, quando você tiver, né, tomar as rédeas da situação, te ajuda a estar preparada para qualquer situação que acontecer. Então, eu acho que na minha linhagem, a coisa mais importante, sem dúvida, é ser assistente, prestar sempre atenção em quem veio na frente. Maravilhoso. No meu caso, eu acho que foi a paixão e o estudo que fez com que eu chegasse hoje e tivesse uma marca, assim, porque eu lembro que eu trabalhava numa empresa super tradicional de moda brasileira há 10 anos e morava em Guarulhos, demorava 2 horas para chegar nessa empresa todos os dias, mas a primeira coisa que eu fazia todos os dias era entrar no site da FFW para ver todas as matérias, eu lia todas, e só depois disso que eu entrava no e-mail e começava a seguir o dia de trabalho. E além disso, sempre fui muito apaixonado por moda, então, tipo, na minha rotina, eu assisto desfile todos os dias, o tempo inteiro. Se você vai na minha casa, eu não tô, tipo assim, eu sento e vejo desfile. Isso é minha terapia. Até minha mãe fala, nossa, filho, mas você tá de folga, hoje tá assistindo desfile. Mas assim, é uma coisa que eu sou apaixonado, então isso fez com que eu tivesse conhecimento, tivesse experiência para aplicar isso no meu trabalho hoje. Então, acho que a paixão pelo que eu faço, ela deu muito resultado pro lugar que eu cheguei, assim, sabe? Ai, que lindo, gente. E você, Vi? Eu acho que o que demora muito, às vezes, quando você é mais jovem, para você entender que você nunca vai estar pronto. Por exemplo, eu, depois de 13 anos, não me sinto pronto, sabe? Quando o Augusto me convidou para ser editor do FFW, eu pensava assim, nossa, que bom que isso se realizou, porque fazia tanto tempo que eu sonhava com isso, que eu almejava isso, sabe assim? Eu comecei minha carreira no Chique, que era um site da Glória Calil. Gente, é a terceira vez que alguém fala do Chique nesse podcast nos últimos 4 episódios, não é? A Jana também Olha passou que por lá. a sabe? Jana, a Vic Seridono, que Sim. loucura. Então, muitos jornalistas, sabe, assim, cresceram no Chique. Então, acho que, para mim, foi muito significativo, porque, enfim, já tinha esse peso, sabe, assim, das pessoas que passaram por ali. E aí, depois, enfim, quando eu tava na Vogue, etc., que foi também uma experiência incrível, onde eu passei 5 anos e eu pude aprender muitas coisas. Eu acho que o mais importante é você não ter pressa, sabe? Assim, que às vezes eu acho que as pessoas, elas têm pressa das coisas acontecerem, ou elas têm pressa de serem chamadas de editor, ou elas terem, sabe? Assim, quando no final das contas, o que você desempenha é mais do que um nome, sabe assim, uma configuração, ou como define seu trabalho. Eu sempre me acho jornalista, independente se eu vou ser repórter, se eu vou ser editor, se eu vou ser qualquer coisa, sabe assim? Então, acho que não ficar
preso a essas nomenclaturas, a esse título, que às vezes parece que você, em tempos de redes sociais, você quer muito mostrar isso para as pessoas. Acho que você tem que... Tipo, como quase que uma estrelinha dourada, né? Uma validação, assim. Sim. Tipo, consegui. Então, agora eu tenho moral o suficiente pra falar ou pra fazer o que eu quero fazer, pra Sim. estar onde eu quero estar. E, na verdade, é muito longe disso, mas Exato. continua. Não, mas quando, sei lá, que eu fico, esse dia eu tava brincando com a Mika, eu falei assim, quando eu coloquei editor do FFW na minha bio do Instagram, eu falei assim, bom, agora eu só preciso fazer todo o resto, sabe, assim? Agora eu preciso fazer Exatamente. tudo isso e Sim. mostrar para as pessoas por que eu estou lá desempenhando esse papel. Então, às vezes, eu acho que as pessoas, elas acham que elas nascem prontas e ninguém nasce pronto, e elas têm pressa, e eu acho que, assim, a pressa, ela nunca realmente vai funcionar para nada, porque no final das contas, tem o tempo das coisas e tem o seu tempo. Então, tem gente que pode ser editor aos 23 anos, pode ser já stylist, porque não quer ser chamado de produtor, porque acha que é menos, sendo que, no final das contas, eu acho que, né, o João, o Edu, eles sabem que você sempre vai desempenhar todos os papéis quando você está trabalhando. Eu digo, sabe assim, desde o início da carreira até o maior cargo. Você continua, você só vai agregando mais coisas. Não é que você deixa de os primeiros passos ou essa parte iniciante do trabalho fique para trás, sabe? Você continua tendo ela ali no seu Porque dia a nunca dia. fica, né? Nunca Você fica. sempre Exato. vai voltar a fazer as mesmas coisas. Você só agrega mais coisas, não que Exato. você tira isso que Exato. você sabe, só pega a cereja do bolo. Não, sabe? Todo o resto continua ali. E também eu acho que às vezes quanto maior o cargo, entre aspas, seja de editor, dono da própria marca, stylist, a responsabilidade também dobra. Então é muito importante você também ter esse período de tempo pra errar mesmo e pra, tipo, virar e falar, puta, mano, caguei, pisei na bola, sei lá. Enfim, amei. Amei os conselhos, amei esse backstage que vocês sempre pedem muito. E agora eu queria aproveitar que a gente tá com pessoas jovens e cools e pops e antenadas aqui, desse processo que eu tô sentindo muito forte na indústria da moda brasileira, de marcas menores que vêm com uma estética muito forte. Seja o Eduardo, tem outras que são às vezes um pouco mais... Até, coitada, aquela tendência da chuteira de cropped. Mas que assim, a gata tava fazendo isso há muito tempo, aí bombou e aí foi embora, mas tudo bem. Eu acho que tem muita gente indo pra um caminho diferente que não era muito comum dentro da indústria do Brasil. Então, eu queria perguntar pro Eduardo como é que foi ter a autoconfiança de apostar nisso. Pro João, que também eu percebo que é muito curioso e tá sempre colocando todas as suas divas pop em marcas menores e que acaba agregando muito no trabalho delas. E pro Vi, tipo, como é que é o report disso tudo e como é que você vê essas marcas atualmente? Bom, a minha marca ela nasceu de uma forma super orgânica. Então, eu não tive nenhuma amarra e nenhuma estratégia por trás antes dela nascer. Eu fui aprendendo tudo no dia a dia e eu depositei nela todos os meus sonhos e tudo que eu sempre quis fazer. Então, foi uma marca que ela começou de uma forma extremamente autônoma e autoral. Eu fiz uma peça, um blazer customizado para eu usar. Então, a partir daquele momento, eu vi que era aquilo. Eu não tinha uma equipe comercial por trás me direcionando que eu tinha que fazer a campanha com a fulana, que eu tinha que fazer o produto X, Y, Z, porque eu tinha que vender com aquele valor. Eu fui fazendo simplesmente o que eu sempre quis fazer. E isso fez com que a marca tivesse um perfil de trazer algo novo e de mostrar esse produto de uma forma diferente do que as marcas que têm esse planejamento têm que seguir, assim. Então, muita gente olha para minha marca e fala, nossa, você tem um perfil de imagem muito diferente, muito seu. E isso eu falo que é eu, assim. Não tenho... Às vezes as pessoas perguntam, nossa, teve uma equipe enorme por trás de marketing, de Nossa, estratégia. todo mundo acha, de não sei o gente. quê. Não tem bizarro. ninguém, assim. Sou eu fazendo o que eu sempre amei e o que eu sempre acreditei. E isso fez com que a marca tivesse essa imagem, trazendo essa linguagem disruptiva, que não tivessem esse padrão imposto pela moda de, olha, você tem que fazer uma imagem com esse perfil, ou fazer o produto com esse perfil, com esse valor, porque você vai vender para o público A, B, C. Deve ser uma liberdade Então, é uma muito liberdade boa criativa também. muito boa e que fez com que eu chegasse
em lugares que eu nunca imaginei estar, assim. Porque se eu tivesse seguido o padrão que eu aprendi durante esses 15 anos de moda, talvez eu não tivesse chegado aonde a marca está, assim. Então, acho que foi muito desprendimento e fazer aquilo que eu sempre sonhei, Que lindo. sabe? E eu acho que também tem muito disso, dessas marcas menores. Eu acho que o mais legal é sempre, por elas terem que cuidar de tudo, né? É sempre uma identidade muito única, é sempre uma comunicação diferente. E eu amo quem trabalha, entre aspas, na escassez, porque parece que é daí que realmente, Sim. assim, vem uma criatividade absurda. É aí que você se mostra, é aí que são esses pequenos detalhes que eu acho que vão te diferenciar, às vezes, de uma marca que segue o livrinho. E Mas que... eu acho que isso que você comentou agora é um fator muito importante. Eu admiro muito as novas marcas, primeiro porque eu sinto que elas realmente têm vontade de fazer a coisa Com acontecer. certeza. Principalmente porque a gente não tem, o Brasil, a gente não tem grana, sabe? Exato. Pra apoiar essas pessoas igual lá fora. Lá fora, quando você tem uma marca nova, você encontra alguém que vai colocar um dinheiro na sua grana. Ou é o dinheiro prêmio... na sua sei lá o marca quê. Aham. e Sim. pronto, você tem uma grana para construir a sua marca de uma maneira como que deve ser feito. E eu sinto aqui que, primeiro, a gente tem pessoas extremamente criativas e boas. E quando elas permanecem fazendo aquilo ali, por mais que seja no suor, é porque a pessoa realmente quer. E aí isso me deixa muito empolgado. E eu falo, não, eu realmente gosto do seu trabalho, eu vejo que você tem vontade de fazer, então vamos lá. Onde eu posso te ajudar? Até vamos entender. Porque pra mim, na real, a moda, num geral, é uma via de mão dupla, sabe? Sendo 100%. stylish, representando as minhas artistas, eu preciso ter uma boa relação com as marcas. Eu preciso, né? Porque eu tô ajudando elas e elas estão me ajudando. Porque a partir do momento que a marca me diz não, eu não tenho um produto para trabalhar, entende? Então eu acho isso, primeiro, muito legal, o que a gente tem no Brasil, de que temos pessoas extremamente criativas e que têm muita vontade de fazer o negócio acontecer. E aí entra na questão que você disse sobre o amor que você tem pela sua marca, e é por isso que você movimenta ela, e depois de tempo você consegue estruturá-la. E enfim, a partir do momento que você começa a colocar uma marca em foco, né, no mercado, e as pessoas começam a gostar e começam a consumir, essa marca ela vai crescendo e aos poucos ela vai se tornando uma marca mais estruturada, com mais profissionais envolvidos, né, com oportunidades de fazer uma campanha melhor, com um fotógrafo legal, com uma modelo legal. Então, eu acho que esse crescimento é muito importante, mas ele depende muito da gente também como consumidor. Total. Porque a gente precisa apoiar essas marcas, porque elas não têm apoio. Então, às vezes, o que me deixa triste é saber que existe tanto designer bom com pouco investimento, com zero dinheiro para fazer a coisa acontecer. Então, a gente vê muita gente que começa e que não continua porque não tem de onde tirar essa grana, sabe? Então, eu acho que cabe a nós, quando a gente gosta de uma marca nova e a gente se identifica, vamos apoiar essa marca, seja num share, ou seja, sei lá, comprando, que é o mais legal, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Enfim, sucesso aí para todos os novos designers. Não, e é muito legal isso que você falou de investimento, porque realmente a marca ela começou. A gente não tem investidores. Quem é autoral no Brasil é muito difícil empreender, porque diariamente você está ali aprendendo como fazer o negócio acontecer. E se você não Muito tem... autodidata, Muito né? autodidata. Todos os dias você está aprendendo. E é isso que você falou. É uma troca fundamental com todas as áreas. Assim, com stylist, com jornalista. Se um não olhar para o outro e não ajudar o outro, isso não vai fazer com que a marca cresça, sabe? Então, é fundamental que tenha essa conexão com todo mundo. E é incrível que a gente troque e um ajude o outro a chegar ao lugar que todo mundo vai alcançar, sabe? Porque moda, eu acho que, gente, quase aquela coisa dos tempos feudais, tipo assim, eu te dou uma galinha, você me dá um... Porque é isso, assim, é muito, tipo, uma mão lava a outra, você me empresta isso, outra hora eu te ajudo. Porque, de fato, tem uma coisa que todo mundo que vem aqui, seja de revista ou backstage mesmo, fala que não tem dinheiro, que realmente é um incentivo muito, muito puxado. Então, muita admiração. Que eu acho que também, às vezes, as pessoas, elas, né, eu sempre fico brincando que parece, há um tempo atrás, as pessoas falavam mundo da moda, que parecia que era um mundo à parte, que assim, onde tudo era perfeito, tudo era maravilhoso, sabe assim, era o mundo da Barbie. Quando, na verdade, eu acho que a gente
tem que chamar cada vez mais de indústria, porque realmente é isso, sabe? Todos nós estamos aqui trabalhando por um bem quase que comum, digamos assim. Então, às vezes, parece que a marca, ela tá ali isolada. Não, ela não tá isolada, sabe? Assim, ela tá ali trabalhando com uma série de outras pessoas que acabam cruzando o caminho dela, que às vezes as pessoas se sentem muito, sabe assim, egóicas na moda de que ela acha que ela vai construir algo sozinha, sendo que assim, não, no meio do caminho você vai ter outras pessoas que você precisa ali para se manter ou, enfim, para uma série de coisas. Mas, até voltando à sua pergunta inicial, eu acho que, por exemplo, o que eu mais amo de trabalhar no FFW é essa possibilidade de mostrar uma marca, seja ela tenha ela 1.000 seguidores ou 100 mil seguidores, sabe assim? Isso que eu acho que é o mais incrível. Eu ia perguntar isso, porque eu acho que realmente a FFW é um veículo onde eu conheço marcas que eu nunca tinha ouvido falar na vida, artistas, collabs, e tudo muito parece que vem antes do high. Do high não, gente. Do hype. Desculpa por tudo. E é muito impressionante, porque é tipo, é muito necessário, porque às vezes a gente só no Instagram é difícil, assim, eu vejo quando stylists postam, estilistas postam, influenciadoras postam, mas no geral, se você acaba seguindo isso, você tá muito dentro de um mundo, as suas referências vão ficar limitadas àquele mundo, sabe? E eu acho que a FFW é um compiladão de coisas de todos os lugares. Sim. Eu acho que tem esse lado que eu acho que é incrível e tem também o ponto de que, por não ser um veículo tradicional, sabe, assim, não tem 1.000 acordos comerciais. Eu tenho uma liberdade muito grande, sabe, assim, de entrevistar uma pessoa que eu quero, de conversar com ela sobre algo que eu quero e também de fazer uma pesquisa. Eu acho que todo dia ali eu tô pesquisando, sabe, eu tô trocando com o Augusto, tô trocando com o Gabriel, com a Cami, coisas que a gente vê e que é justamente isso. Eu acho que estimular essa criatividade, sabe? Onde a criatividade ela tá acima de qualquer coisa, sabe? Ela não é um acordo comercial, ela não é o que esse designer pode nos proporcionar. E não, sabe? Dá vitrine para algo que a gente acredita que às vezes, assim, tem muitos designers que ele tem uma coleção, sabe? Ele tem um produto que a gente achou interessante, fala assim, vamos mostrar isso, sabe? Assim, pode ser interessante para as outras pessoas verem também. Porque a comunicação, acho que ela tem esse papel. Porque se for eternamente você reforçando marcas que estão ali todos os meses, porque ela só está colocando investimento no veículo, claro que isso é importante, porque é isso que faz boa parte deles sobreviverem, mas eu acho que você também precisa alimentar o seu outro lado, que é o olhar. Acho que o jornalista, mais do que nunca, ele precisa ter um olhar que ele vai lapidando todos os dias, porque senão não tem graça, sabe? Assim, não tem esse tesão de escrever, ou esse tesão de pesquisar, de conhecer pessoas, que eu acho que é o que, pelo menos, mais me move, assim. Sem dúvida nenhuma. E eu tenho uma pergunta. João, quando você você sugere pra alguma... Porque o João, ele trabalha com artistas muito grandes. Nomeia só pra gente, pra não falar... Bom, vou contar isso com quem já trabalhei. Vai. Pablo Vittar, Luísa Sonza, Anitta... Glória Groove, enfim, agora eu tô em outros lugares. Mas eu acho que essas artistas, elas são muito referência quando se trata de, assim, videoclipe. A Luísa Sonza reconstruiu a imagem dela inteira baseada nas roupas, assim. Então, como que são para artistas tão grandes, assim, eles recebem numa boa? Tipo, vamos fazer com uma marca pequena? Ou você tem total liberdade? Super. Eu acho que a minha sorte é que as artistas que eu faço, eu gosto muito, sabe? Eu acho que também eu cheguei em um lugar que eu consigo poder dizer, tá, eu quero fazer, não quero fazer. E eu tive muita sorte. A Pablo, bom, era, né? Além de ser alguém que eu fazia... uma das minhas grandes amigas, então existia uma sintonia muito grande entre e uma confiança, um e outro, exato. Então a gente sempre conversava, a gente tinha gostos muito parecidos. Quando eu comecei a fazer a Luísa confiava muito em mim. Agora fazendo coisas com a Anitta também, eu acredito que a troca que a gente tem é muito legal, porque ela realmente para ouvir o que eu tenho para dizer. Então, eu acho que eu dei essa sorte. A Cleo também, né, que eu faço. Então, eu dei essa sorte dessas pessoas ouvirem o que eu faço. Ouvirem o que eu penso. Então, isso é muito legal.
E eu sempre gosto de enfatizar que a gente tá, principalmente em videoclipe, ninguém tá ali vendo a etiqueta da tua marca, sabe? A etiqueta da tua roupa. As pessoas, elas estão vendo a imagem. Então, a gente precisa pensar na imagem. Quando eu vou fazer um videoclipe, que eu acho que é uma das coisas mais legais do meu trabalho, eu realmente penso nessa imagem para além da marca. É legal ter uma marca que é conhecida? É super legal. A gente ama, ainda mais pra gente que vive no Brasil. É legal ter uma marca internacional, é legal ter uma peça que é icônica. Mas a gente também pode fazer com que as peças que a gente vai usar no clipe se tornem icônico. E aí, só estendendo, porque eu sou uma pessoa que eu cresci no mundo pop, assim, eu cresci ouvindo música pop, consumindo MTV. Era o meu maior sonho, trabalhar na MTV. Enfim, então... Todo mundo, eu amo essa geração. Era um sonho, assim. Então, eu realmente vivia para poder... Chegava do colégio para poder ver a premiação, sabe? Eu tava empolgado, o que as pessoas vão usar e tudo mais. Quando eu passei a fazer isso... eu realmente tinha em mente, e coisas que eu aprendi com outros stylists, a criar a imagem, que criar a imagem era muito importante. Quando eu trabalhei com o Paulo Martinez, eu aprendi muita coisa com o tio Paulo, e principalmente a criar imagem com coisas que não são óbvias. O Paulo fazia imagem com cobertor, sabe? Um monte de chapéu de palha, ele construía uma imagem que era absurda. Que hoje o mercado mudou, porque eu acredito que o mercado está muito focado em vender. Existem revistas ainda que fazem, né, uma criação incrível de imagem, como o Elle Brasil é uma das revistas que eu mais amo na vida, não só porque eu trabalhei lá um tempo, mas porque realmente tenho esse carinho e acredito muito no trabalho de todo mundo ali dentro. Mas é criar a imagem. Então, eu tento passar isso para as artistas. E muitas vezes dá certo. Mas é óbvio que como stylist, e ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, eu também quero dar uma carimbada, eu quero ter uma marca legal. Óbvio. E isso não necessariamente ter uma marca só internacional. A gente tem um monte de marca nacional que é legal. O Edu mesmo, acabei de fazer um clipe que eu não posso contar ainda. Querido, mas que é muito legal. Internacional. Com coisas do Edu. Então, eu acho que é muito legal também ter essa oportunidade de levar as marcas daqui para outros lugares, né? Hoje eu faço uma artista que se chama Emília Mernes. Ela é uma artista argentina, mas que faz muito sucesso na Europa e nos Estados Unidos. Então, eu estou viajando toda semana para poder fazer ela. E para mim o mais legal é que, assim, de marca gringa ela já tem todas, sabe? Donatella Versace segue ela. Então, assim, ela já tem esse acesso. Então agora é a oportunidade dela vestir coisas novas e que sejam muito legais. Então é o momento de eu levar essas marcas daqui para ela poder vestir. Porque eu acho que do mesmo jeito que acontece esse fluxo com marcas internacionais, a gente também pode fazer que o nosso fluxo seja o mesmo. Então é legal trazer, né, levar as nossas marcas daqui para fora, fazer com que as pessoas conheçam, fazer que isso tenha uma rotatividade legal e fazer, né, com essas marcas, que eu acho que são as pequenas, e quando a gente tem um contato melhor, você pode criar uma coisa do zero e fazer com que aquilo se torne icônico. Porque eu trabalho com pop, sabe? E pop é isso. Fã de pop odeia que as artistas repitam roupa. Isso é um saco ao mesmo tempo. Mas você pode fazer com que aquilo seja, sabe? Icônico em um momento. Então isso é muito legal. E é muito legal ter esse contato com essa galera. Porque é isso. Você faz uma coisa incrível e vira única, enfim. Eu acho muito bom isso. Porque, de fato, assim, quando eu fui assistente de stylist fora, o acesso que ela tinha já a todas as marcas internacionais era muito fácil. Só que aí o que diferenciava aquilo da capa que a outra pessoa estava fazendo, que a outra pessoa estava... Porque no final das contas é isso, estava todo mundo lá com o mesmo acervo, com as mesmas marcas, com os mesmos modelos, os mesmos fotógrafos. E o que dava normalmente esse tchan, esse borogodó, era alguma marca brasileira que entrava junto, ou era a pessoa que a gente estava vestindo, ou era esse olhar que era diferenciado. E eu acho que foi quando o Iron estava aqui que a gente comentou também dessa valorização do quanto as pessoas de fora também querem as coisas do Brasil. Seja porque às vezes acham que é exótico, mas é porque, de fato, a internacional chega uma hora que cansa, porque é quase que a mesma coisa. Tipo, você já viu aquela peça, a mini saia de uma marca, que você já viu em 10 artistas diferentes. Tipo, então, por que né, parece que cansa, às vezes, até. Então, quando a gente vê marcas muito menores, também é, tipo, quase que um respiro, assim, de informação. E eu queria até perguntar pra você, Edu, também o inverso, o poder que, às vezes, essas artistas grandes trazem pra uma marca pequena em ascensão. Sim.
Não, esse poder é grandioso, assim. A minha marca, ela tem um produto que é muito pop, né? Ele é muito visual também, que faz com que as pessoas queiram usá-lo por essa imagem. E a minha marca, ela nasceu de uma artista pop que usou o meu produto, que foi a Anitta. Ela foi a primeira artista, na época eu postei um blazer, o stylist na época, o André Felipe, mandou uma mensagem, olha, eu gostaria de produzir uma peça para Anitta. Eu falei, o quê? Como assim, Anitta? Eu não tinha nem ateliê, ele foi lá em casa e olhou a peça e levou para Anitta. Através disso, ela usou e todo mundo conheceu o trabalho, a marca, que nem existia ainda. Ela tinha 2 meses que eu estava fazendo aquilo para mim usar, não para as pessoas comprarem. Então, O poder da internet o também é poder da uma coisa internet é louca, surreal. né? E em seguida, a primeira clipe que saiu meu produto foi com a Preta Gil. Eu lembro que ela usou uns brincos meus, eu olhei para aquilo e falei, gente, eu não acredito que eu sempre assisti clipe, eu sempre amei MTV, chegava também da escola para assistir clipes, e olhando a Preta usar o meu produto num clipe, eu falei, gente, isso é surreal. E aí eu vi que aquilo tinha um poder de levar o meu produto para todos os lugares e todas as pessoas. No entanto, que foi isso que aconteceu. Quando a Sabrina Sato, no carnaval de 2019, voltou da gestação dela, foi o primeiro carnaval que ela teve, foi aonde a marca deu seu grande boom, assim, porque ela encomendou um brinco de inicial, de SS, de cristal. Eu nunca Foi tinha uma feito. febre. Eu falei, gente, Gente, eu fiquei puta quando sabia que esse brinco vendia no site. não tinha nem site na época. O Pedro Salles entrou em contato e falou, olha, eu queria um brinco de inicial. Eu falei, como que faz uma inicial? Tipo, então eu fui aprendendo ali, identificando que o produto que eu faço, ele é visual e ele é pop. E ela usou esse produto e aí, no primeiro momento, todo mundo começou a pedir na DM do Instagram, porque na época não tinha site. E eu vi que ali tinha uma oportunidade de negócio, que as pessoas queriam consumir aquilo. Então, o artista, ele tem realmente esse poder de levar o seu produto para lugares que você nem imagina e fazer com que crie desejo que as pessoas queiram comprar. E isso é feito através de uma troca, com o stylist, com o jornalista, com toda essa cadeia de pessoas que faz com que isso é possível ser feito, Gente, sabe? eu acho muito especial. Eu acho que é assim, exatamente por isso que eu queria muito, tipo, vocês três, porque eu acho que tem uma sinergia muito grande. E eu até pensei agora em outro lado, vi que vocês fizeram uma entrevista com a DK, né, na sim. FFW. E é interessante porque tem muitas artistas que já são relacionadas com moda e tem as que querem entrar. Sim. E a DK, há um tempo atrás, eu acho que ela estava muito, né, trabalhando nesse movimento, que agora eu já acho que está muito mais bem sucedido. Mas naquele momento, por mais que vocês fossem um veículo menor, um veículo muito mais independente, muito mais exclusivo, e ela sendo uma pessoa tão grande do tamanho que ela talvez precisasse mais de vocês dentro desse aspecto do que vocês dela. Então tem essa inversão também. Como é que foi esse approach? Eu acho que as pessoas, elas entenderam que a moda pode mudar a vida delas, né? No sentido, eu acho que vocês sabem melhores do que eu. Assim, uma mulher, ela sabe que pode mudar completamente, ainda mais quando ela é o próprio veículo, digamos assim, que eu acho que é muito o caso da DK. Mas é isso que você falou mesmo. O bom de estar em um lugar independente é que muitas vezes, por incrível que pareça, uma pessoa igual ela, que tem milhões e milhões de seguidores, querem, entre aspas, um aval, sabe assim? Total. Quer que esse olhar sobre ela seja mostrado de alguma forma. Então, acho que isso que acaba sendo mais incrível em um veículo como o FFW, e que às vezes também eu acho que não teria tido tanto choque, digamos assim, se ela aparecesse em um outro mais tradicional, sabe assim? Total, porque acho a que gente... esse fator inesperado, né, que fez toda a diferença. Exatamente, porque eu acho que são, às vezes, eu nem sei se dá pra você comprar matéria, eu acho que dá pra comprar matéria em algum veículo ou outro, Sim. mas é o não óbvio, entendeu? Se eu visse ela, às vezes, em um veículo mais tradicional, que também quer puxar os views e etc, tipo, da DK, eu falaria, tipo, tá, mas a FFW, que é tão pequena, tão seletiva, tão
acho que tem uma reputação tão bem lapidada, aí eu parei pra prestar atenção. Isso é uma E loucura. às vezes eu fico pensando até nisso de marcas menores e jovens e tudo mais. Eu acho que a guinada da DK especialmente foi quando ela parou também de usar marcas gigantes. Sabe assim, eu acho que quando ela apareceu no ateliê da Iris Van Herpen, quando ela tava usando Copernic, quando ela tava usando essas marcas super jovens, que foi a guinada dela, sabe assim? Porque é aquilo que a gente sabe. O acesso a uma Versace ou uma Balenciaga Chanel, uma da Balenciaga, vida. sabe assim, que eram coisas muito pops, né? Esse trending Sim. topic, fazem barulho, mas eu acho que as pessoas só vão começar a prestar atenção quando o seu olhar tá um pouco mais treinado para isso. Eu acho que isso que foi completamente decisivo, pelo menos para a imagem dela. Eu adorei que você entrou nesse papel de moda mudar a vida. Porque muitas vezes eu acho que as pessoas não entendem realmente o poder de um stylist, por exemplo. Eu lembro que quando o La Roche se aposentou, que é o stylist da Zendaya, muita gente falou, nossa, mas como assim e tal? E ele falava que ele não era tão valorizado, ele falava que era... E as pessoas não entendem porque, ele é uma celebridade, ele trabalha com as maiores atrizes do mundo, mas ainda assim... Gente, stylist é tipo a primeira pessoa que chega no estúdio. É a última a ir embora. O trabalho começa sei lá quanto tempo antes. É muito, muito, muito perrengue. E ele muda a vida das pessoas, de fato. Assim, a Zendaya, além dela ser, obviamente, uma grande atriz, mas a gente sabe do impacto que os tapetes vermelhos dela tiveram sobre a carreira, do desejo das pessoas, dessa geração de estar mais próxima dela. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho também dessa questão, tipo, de como moda realmente muda a imagem de uma pessoa e, às vezes, até valoriza ela, de fato, assim. Porque eu acho que todo mundo aqui é apaixonado por moda, mas a gente vê isso, o resultado disso sendo comprovado todo dia. Vocês topam falar sobre isso? Sim, super. Não, será que eu tô brisando? Não, de forma alguma. Eu brinco que ser stylist tem dois papéis, né? A gente é stylist e terapeuta ao mesmo tempo. É mais ou menos isso. E sem dúvida muda muito, assim. Eu acho que o stylist em si, ele tem um papel muito fundamental na vida de uma outra pessoa, porque ele está criando a imagem daquela pessoa. Ele precisa que aquela pessoa se sinta bem, se sinta confortável, para além do que ele acredita como imagem. Então, isso é um processo muito grande, né? Eu lembro, assim, porque eu cito a Pablo, não estou mais com a Pablo, mas cito a Pablo porque foi o meu trabalho de maior tempo. Então, eu estive com a Pablo por 7 anos. Nossa, então, assim, é um bastante bom tempo. tempo, é um grande casamento. Quando eu conheci a Pablo, quando a gente fez o primeiro trabalho, quando assinei KO, que foi meu primeiro trabalho com ela, a Pablo gostava de moda, né? Mas ela não tinha tanto acesso e não conhecia tanta coisa quanto ela passou a conhecer. E isso eu acredito muito que eu tive uma grande influência ali, claramente, mas isso mudou muito a vida dela, né? Não só imageticamente, como as relações que ela tinha pro trabalho. Então, a partir do momento que você faz um trabalho com alguém e aquela pessoa começa a se identificar daquela forma, ela começa a se portar daquela forma, as coisas mudam claramente, porque você não é só estar ali no tapete vermelho ou estar em cima do palco. É muito sobre as relações que a gente tem com as outras pessoas no cotidiano. Então, a partir do momento que você começa a conhecer mais sobre o mercado, conhecer quem está fazendo, quem são as pessoas, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Porque a sua cabeça, ela muda. E ela muda, tipo, drasticamente. Porque muitas vezes a gente acha que a moda é para quem tem grana e para quem consegue comprar coisas muito caras. E não é sobre isso, sabe? Porque moda é muito mais do que só se vestir, sabe? É todo um segmento, é música, sei lá, enfim. O Coachella, por si só, assim, é um festival que é de música, mas secundariamente é 100% sobre moda, sobre imagem, sobre estilo, ou o que você tá usando, ou como você tá compondo aquilo. Sim, uma até vitrine. porque música e moda sempre andaram muito juntos, né? Então, mas é muito legal isso. É muito legal também ver o quanto a pessoa, ela se olha no espelho e fala, poxa, eu nunca imaginei vestir isso, mas eu tô amando, eu tô me sentindo muito poderosa.
Isso pra mim é a parte mais legal do trabalho, sabe? Mas existe um processo. Não é a primeira look que eu vou mostrar que a pessoa vai falar, nossa, amei. Caramba. Entendeu? Bora. O tanto de não que eu escuto, por isso que as araras são sempre muito Muito cheias. cheias. Mas realmente muda muito, assim. Você vê que a pessoa se sente mais confiante, se sente 100%. mais feliz, enfim. A gente... É muito legal isso, é muito legal. É muito imagino. louco isso, porque realmente a moda, ela muda muito a pessoa, o ambiente, assim, eu vejo muito pelo meu produto, né? Eu comecei a fazer a primeira peça porque eu sempre fui apaixonado por Yves Saint Laurent, era minha marca que eu tenho tatuado até o símbolo, e eu não podia comprar um blazer da Yves Saint Laurent, eu falei, eu vou customizar uma peça para eu ter. E aí, quando eu comecei a precificar o meu produto, eu falei, eu quero que o meu produto ele tenha essa imagem de ser um produto desejável, que é um produto statement, só que a pessoa ela pode comprar uma peça dessa se ela quiser, que não é nada inacessível. E eu vejo isso diariamente no ateliê. Quando a pessoa ela veste o produto, ela se sente empoderada, Exato. sabe? Ela se sente viva. E várias vezes eu recebi relatos de eu me visto de uma forma durante meu dia a dia ou durante as festas, mas essa festa específica eu quero mudar. Eu quero usar algo de diferente, eu quero ousar mais. E o produto, ele tem esse papel. A pessoa, ela veste, ela fala, nossa, eu nunca imaginei me ver assim e se sentir dessa forma, É sabe? quase Então, uma isso... personificação, assim. Exato. Porque eu lembro que eu via algumas peças, poucas, assim, de brilho, só que nunca era alguma coisa que era de fato feita, né, manufaturada, era sempre tipo, pra um ensaio, pra um shooting, pra um sei lá o quê. E além das suas, né, de ter esse poder de compra que é maravilhoso, ele sempre, eu não sei, Eduardo, é tipo, é uma coisa que ele cai e você já, acho que é porque é tão diferente e não é tão pesado, que é bizarro, assim, porque Não. normalmente você acha que você vai ser, tipo, Exato. assim, arrastado no chão, mas é aquela coisa que você para, todo mundo para pra ver. É uma sacada que foi surreal, assim. Eu tenho certeza que muitas pessoas que compram com você, ou artistas, eu acho que tem muito desse viés de como você se sente em relação a você e como os outros te veem também quando eles colocam uma peça sua. Não, é louco porque esse produto que eu faço, ele é praticamente uma escultura, né? Eu fui aprendendo a fazer ele diariamente para chegar no formato que ele coubesse na anatomia do corpo, né? Porque trabalhar com corrente, ela é muito diferente do que trabalhar com tecido. Eu tive que aprender, porque eu não sou formado em moda, então eu tive que aprender com a própria matéria-prima como construir esse shape de forma que a pessoa use uma peça que eu sempre quis que fosse grande, punk, rock and roll, que tenha essa minha pegada, mas que ela se sinta confortável. Sim. E é isso que as pessoas sempre falam, quando elas vestem, elas sentem que isso mudou elas de alguma forma, sabe? Impecável. Então, é surreal. Maravilhoso, maravilhoso. E também, só complementando, eu fico sempre reforçando uma coisa, até pra eu mesmo, que assim, moda, ela é tudo além da roupa, sabe? Assim, a gente tava falando moda, música, mas moda realmente é aquele clichê que todo mundo repete, mas moda, ela é arte, moda, ela é comportamento, moda, ela é tudo que engloba a roupa, ela acaba sendo só um detalhe ali, sabe? Porque o que vai fazer você ter um estilo, o que vai fazer realmente a moda, entre aspas, né, transformar a sua vida, todo o seu comportamento para além daquela roupa, sabe? Ou como você vai usar aquela roupa na sua vida para ela realmente fazer uma diferença. E quando a gente pega e fala da moda mudar uma série de coisas, e que eu acredito muito, a moda ela muda, por exemplo, comportamento, se a gente para pensar na própria Gaga. Depois da Gaga, mudou completamente a nossa noção de se vestir de tapete vermelho, de como uma artista tinha que, sabe assim, se comportar, fazer uma série de coisas que a gente até então era de uma forma muito despretensiosa. E ela veio criar uma linguagem que todas seguem até hoje, né, se a gente para pra pensar. Não Sim. teve ainda uma nova que, sabe assim, mostrou uma nova forma de se comportar. Acho que a Gaga ela foi muito decisiva nessa pessoa que surgiu e usou a moda a favor dela e mudou completamente tudo. E, Amém, Gaga. nossa, né? maravilhosa. Mas além disso, eu acho também que muitas vezes a gente tenta
se ficar se encaixando dentro de um estilo, eu acho que leva muito tempo até a gente encontrar o nosso DNA, seja para fazer nossa marca, seja para a nossa escrita ou o nosso styling. E eu queria entender como que vocês encontraram também a linguagem de vocês dentro disso, porque, Vi, você sempre soube que você queria ser um jornalista de moda? Então, na verdade, assim, eu queria ser historiador, assim, quando eu digo, né, de jovem e tudo mais. Até porque eu acho que quando você se interessava por moda, isso na minha adolescência, na nossa adolescência, você achava que você só tinha que ser estilista, né? Porque, assim, você não sabia que você podia ser stylist, você não sabia que você podia ser jornalista de moda. Sabe, assim, uma série de coisas que eu acho que é muito recente. Então, eu acho que eu sempre gostei de escrever, mas não sabia que eu poderia aliar essa minha paixão por moda com a escrita. E eu acho que também, assim como qualquer forma de estilo, seja escrevendo, seja, né, quando você está desenhando uma peça, seja você vestindo alguém, ele é construído no dia a dia, né? Aquilo que eu falei, sabe, assim, no começo, eu nunca acho que está pronto. Você sempre está ali lapidando, porque eu acho que se você acha que as coisas estão prontas, se você tem uma fórmula, qual que é a graça, né, de você trabalhar criativamente, sabe? Assim, eu pelo menos sinto muito desse jeito, e eu acho que a maior graça hoje é você perceber que existem muitas outras possibilidades na moda. Porque eu acho que hoje as pessoas, sei lá, às vezes no próprio FFW, quando a gente escreve sobre diretor de arte, por exemplo, as pessoas ficam chocadas que existe uma pessoa que, sei lá, pensa naquela foto, pensa no cenário, pensa em uma série de coisas, sabe? Assim, e tem outras tantas profissões que estão ali no backstage que as pessoas não têm esse acesso. Então isso eu acho muito engraçado que ainda exista, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente também tem esse papel de cada vez mais mostrar esse backstage, porque eu acho que é isso que, né, imagino você também aqui. Acho que o que mais as pessoas são curiosas é para saber do backstage de tudo, de como funciona um shoot, de como funciona o seu processo criativo, de como eu escrevo, de como é meu dia a dia, sabe? Assim, porque é isso que às vezes as pessoas ainda não sabem mesmo. Não fazem ideia, tipo, o Clichê Talks nasceu literalmente disso, porque quando eu tava na faculdade eu não sabia. Gente, stylist, tipo assim, eu falava, deve ser a tradução pra estilista, tipo, real, assim. Jornalista de moda, diretor de arte, produtor de moda, 30 mil papéis que eu, na minha cabeça, nem conseguiria sonhar em ser isso, porque eu não sabia que existia. Então, o Clichê Talks veio muito também de trazer essas pessoas juntas pra dar a possibilidade das pessoas sonharem, porque se você não sabe que existe... Enfim, muito feliz de ter vocês aqui também complementando isso. Mas é isso, as pessoas não sabem o que é o stylish. Como, né, eu lido muito com os fãs das artistas o tempo inteiro. Eles devem ver seu nome marcado e tipo... E o tempo inteiro eles falam, estilista, o estilista da não sei quem. Eu falo, não sou estilista. Inclusive, quando eu fui estudar, foi a primeira coisa que eu falei, não quero ser. Descobri que tinha uma margem muito maior. E, enfim, não sabia desenhar, tinha muita dificuldade. Falei, cara, não é isso. Total. Sabe? Adoro costurar, mas não é a minha profissão. Mas para ser stylist é muito importante estudar e saber tudo de costura. Porque se uma hora você precisar fazer isso sozinho, é importante. Mas eu acho que é meio que o Vi falou, assim. A gente não sabia, né? Quando foi para escolher o que eu queria... Na verdade, nem era para fazer moda. Eu era ator de teatro musical. Ou seja, completamente diferente. Mas quando eu passei, né, no vestibular e fui estudar, eu entendi que a margem para trabalhar com moda era muito maior, que existiam mais profissões dentro do mercado, e aos poucos eu fui entendendo o que eu queria fazer. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem uma noção maior. Eu falo as pessoas têm uma noção maior do que acontece dentro do mercado, mas antes a gente não tinha muita informação, né? Então... Foi um processo. Eu acho que ser stylist também foi um processo. Porque eu comecei a ser assistente, meio que, vou fazer isso porque é legal, preciso de uma grana, quero estar ali dentro. Eu sempre tive muita vontade. Isso é uma coisa que eu realmente não posso negar. Pra porque ser stylist tem que ter mesmo, amor. Exato. Eu sempre tive vontade de fazer algo, de estar em algum lugar. Então eu sempre, você quer fazer isso aqui? Sim. Quer fazer isso daqui? Sim. Então, eu sempre aprendi meio que falar assim pra tudo. Então, foi um lugar que eu comecei a me identificar mais. E eu achava legal aquilo, achava legal ter que ir nas marcas, sabe? Fazer esse contato. Saber que, como produtor,
eu que escolhi o que eu ia levar para o stylist trabalhar. Então, o produtor, ele tem o seu papel muito importante, muito fundamental na vida do stylist. Porque é ele que está na rua, é ele que está olhando a arara da loja e escolhendo a peça que ele acha que é Filtrando interessante. mesmo. Uhum. Então, tipo, isso era muito legal. Então, foi assim que eu acho que eu caminhei para ser stylist. Mas, bom, no começo eu não sabia mesmo, não sabia nem da profissão. E aos poucos fui entendendo e fui gostando e fui começando a consumir. Comprava muita revista, na época não existia internet. Quer dizer, existia internet, mas não era o que é hoje. Então eu comprava muita revista e eu passei a ter interesse a ler o crédito. Então, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Quem que é essa pessoa? Daí eu ia lá, pesquisava a pessoa. E aí eu lembro que uma na época, né, quando eu comecei a passar a pesquisar, eu sempre vi Helena Manuel. Eu falei, eu vou pesquisar esse Helena Manuel e eu vou fazer o inferno da vida dele. E foi exatamente o que eu fiz, assim. Eu mandava mensagem pro Heleno todos os dias. Eu mandava e-mail. Quando eu descobri o e-mail dele, eu mandava e-mail. Aí quando eu descobri alguém que fazia alguma coisa, pelo amor de Deus, avisa pra ele que eu quero trabalhar. Eu acho que chegou um momento que ele falou, cara, eu cansei desse garoto, eu vou chamar ele pra cá, pra ver se ele fica quieto. Exatamente. E foi isso que aconteceu. O Heleno me chamou, a partir do Heleno conheci o tio Paulo e foi conhecendo. E cá estou. É isso. Isso que o João falou é muito importante, da vontade, né? E isso foi o que fez com que eu chegasse na moda, porque eu sempre tive muita vontade, muita curiosidade, assim. O meu primeiro emprego, se eu contar pra vocês, vocês não acreditam. Eu era super jovem e me arrumaram um emprego de mecânico de ônibus. Mas o lookinho é cool, a gente já tá indo. Tipo, eu trabalho... Tudo bem, assim, as profissões. É que eu sempre fui apaixonado por moda. Mas eu trabalhava ali e não me identificava com aquele ambiente, porque era um ambiente masculino, eu era gay não assumido, me sentia extremamente desconfortável. Ou seja, tóxico. Tóxico, completamente. Deu 2 dias eu saí de lá chorando. Falei assim, gente, eu vou procurar emprego em shopping, porque eu gosto de moda, eu vou lá. E aí eu fui bater perna em shopping, falei, vou arrumar emprego de vendedora. Eu nem sabia vender, super tímido. Falei, tá, se é por ali que eu preciso começar, eu vou começar. E aí, através disso, eu consegui um emprego de vendedor e fui aprendendo a galgar os degraus e aprender as coisas, porque eu também não tive acesso e condições de ter informações de moda, mas sempre tive muita curiosidade, comprava revista, nem tinha dinheiro para comprar revista, mas qualquer dinheiro que eu entrava, eu comprava uma revista, eu lia todas as matérias, via todas as imagens, e aquilo fez com que eu tivesse essa paixão por moda e fosse galgando, assim, os degraus, fosse aprendendo, sabe? Não chegaram para mim e falaram, olha, você vai ter uma marca de moda. Aqui tem um brand book que você vai seguir ele, você vai criar uma marca assim, assim, assado. Não. Foi todos esses processos, esses caminhos que fizeram com que eu chegasse e tivesse a marca, mas só isso aconteceu porque eu tive curiosidade e força de vontade de ir lá e fazer isso tudo acontecer, sabe? E dar a cara a tapa, E né? dar a cara a tapa. Porque... Tem que ser um pouco sem vergonha quando se trata disso. Tem que ser muito sem vergonha, amor. Muito. E sabe uma coisa que eu acabei lembrando agora? Quando eu também quando eu era estagiário na Vogue, era muito engraçado, porque eu decorava os textos das editoras, mas assim, eu decorava mesmo de ficar declamando no meio da redação, até tipo a Silvia Rogar, que na época era a diretora-chefe, me chamar e falar assim, Vinícius, tipo a Bárbara, sabe assim, a Vic Seridono, que era de beleza, elas estão ouvindo você falar o texto delas o tempo todo, entendeu? E eu assim, Silvia, porque eu decorei tudo isso, sabe assim? Porque eu ficava tão obstinado lendo aquilo 1000 vezes, etc, etc, etc. Mas é bom, porque tem, eu acho que esse mix de paixão com vontade e também de você ter essa, eu acho que humildade, um pouco de obsessão para as coisas darem certo, sabe assim? Porque eu acho que se aquilo é quase... aquele papo de personal, sabe? Assim, se não doer, é porque não tá funcionando o exercício, sabe? Eu acho que tem que ser um pouco dolorido esse momento de você ficar ali, pra você se dedicar mesmo e você conseguir ver que as coisas estão fluindo, ou que estão, sabe, assim,
acontecendo. Senão fica uma coisa E muito eu acho que dá easy. valor também, né? 100%. Se a gente não sofre, a gente não dá valor. Exato. Não que eu 100%. precise sofrer. Sim. Mas- Lógico, eu acho que tem nível de sofrimento, mas ao mesmo tempo eu acho que tem é um prazer tão grande quando você vê realmente um projeto sendo realizado, as pessoas tendo interesse, isso tendo um feedback positivo, porque a maior parte do nosso dia a dia, do que eu sinto pelo menos, é a gente trabalhando constantemente pra chegar em algum lugar que às vezes você nem sabe que lugar é esse, mas que você tá lá no corre tentando fazer acontecer, e às vezes as chaves viram justamente por conta de um encontro, justamente por conta de um emprego, Com justamente certeza. por conta de uma frase, uma palavra, uma oportunidade. Então, tem que ter muita paixão mesmo, tem que ser muito apaixonado. Eu amei muito as referências que todo mundo falou dessa questão da revista. Vocês acham que tem, hoje em dia, alguma outra coisa que substitui essa paixão que a revista dava? Porque eu acho que qualquer pessoa que era obcecada com moda, eu ficava também, tipo, meus pais tinham confecção, eu ficava lá olhando tudo, rasgando, recortando, fazendo mood board. E talvez hoje em dia, por ser tão, né, o tempo inteiro, às vezes você nem grava direito, você não olha aquela imagem por tanto tempo. Eu acho que no FFW é o que as pessoas mais pedem pra gente voltar, sabe, assim, com uma edição impressa. Porque Da eu... Meg. Exato, Sonho. exato. Nossa, E assim, sim. que eu acho que marcou também, né? Uma Pelo menos na zinzinha, seria tão adolescência, sabe, fofo. assim. Eu tenho de coleção todos de nós. Meg em casa. Exato, que sabe, assim. Então, eu acho que pelo menos nós somos muito carentes. Eu, assim, às vezes também me sinto carente porque, sei lá, eu era obcecado por editorial, sabe? Assim, de você Sim. pegar, colocar lá o post-it pra depois voltar, sei lá, uma semana depois olhar as mesmas fotos que, tipo, acho que só quando você ama a moda que você entende o que é esse prazer, sabe? Assim... Então, eu acho que as pessoas, por mais... Elas chegaram no momento que elas são tão bombardeadas por 1 milhão de coisas, que às vezes eu acho que elas estão cada vez mais caminhando, sei lá, pra esse impresso, onde você tem tempo de ver uma imagem e digerir ela, sabe? Assim, dela te impactar, dela te fascinar, dela ter um impacto ali realmente na sua vida. Porque às vezes a gente passa essa coisa, sabe? Ficar scrollando e que, tipo, você vê uma imagem por 5 segundos, sabe? Assim, Sim. um vídeo de 15 segundos e você acha que, tipo... E Você no não dia registra seguinte você não nada. lembra de nada. Exato. Eu acho que a nada. imagem online, ela tem o seu valor, mas sem dúvida a revista é muito única, sabe? Eu falo por mim porque gosto de revista, gosto do cheiro da folha, sabe? Gosto de passar a página, sentir na minha mão, mas em termos de imagem e de conteúdo, sem dúvida, eu acho que ficava muito mais na nossa cabeça o que a gente via na revista do que o que a gente vê no Instagram. Sim. Porque é tanta coisa, é tanta informação, você passou ali 3 posts, você já não lembra o que você viu, sabe? A não ser que seja muito impactante ou alguma coisa que você goste muito e que daí você salva e você tem esse acesso. Mas eu acho que na internet a gente perde muito essa coisa da lembrança, sabe? Da não memória, sei. né? E eu não sou muito online também. Eu sou... Apesar de estar ali, eu sou uma pessoa muito física. Por exemplo, agenda, pra mim, não funciona no celular. Tem que ser física, sabe? Imagem, eu prefiro procurar nas revistas o que tá acontecendo, passar numa banca, do que ir pro celular, porque eu sei que eu vou esquecer. Então, não sei, eu sinto muita falta da revista. Talvez não como era antes. Eu acho que hoje em dia existem novos formatos. Não dá mais pra né? comprar, sei lá, quantas revistas por mês. Tipo, total. a revista por mês, eu acho que não acontece mais. Mas tem uma grande edição, bonita, A sabe? L, por exemplo, a faz L assim. faz isso. Então, eu acho que isso é mais interessante. Até porque a informação mesmo, né, de escrita, eu acho que pra internet ela funciona muito legal. Agora, pra imagem, eu acho que a revista ela saudade, tem o seu lugar. Não, eu acho que o João e o Edu sabem melhores do que eu, que também se tornou um pouco inviável, né? Essa criação de imagem, sabe? Assim, que às vezes você faz toda uma produção, toda uma imagem que, assim, ela é consumida em segundos, em milésimos de segundo. Então, eu acho que a produção também de criar uma imagem hoje, você coloca muito sangue ali, né? Sabe, assim, seu suor, e que, tipo, as pessoas tratam de uma forma tão... supérflua, sabe? Como se fosse uma coisa tão simples de ser produzida, de ser conduzida, e que eu acho que é até o que o João tava falando, de também ter essa coisa que quando, né, tem uma diva pop que ela tá acima do bem e do mal, então ela não pode repetir um look, porque ela sempre tem que ter uma imagem nova, ela tem que estar com cabelo diferente, com um esmalte diferente, então as pessoas, elas também estão tão, acho que, obcecadas com essa coisa delas serem o tempo todo... deslumbradas, e sabe, ter esse orgasmo visual o tempo todo, que é cada vez mais difícil de alcançar, né? Exato. E eu queria saber, na verdade, pensando agora, Vi, vocês sentem muito essa pressão, tipo, de criar peças novas, criar uma imagem nova, ficar lá escrevendo, às vezes, assuntos que, tipo, nem chegaram e
essa pressa de você ter que escrever rápido pra ser postado rápido? Eu acho que tem muito disso. Às vezes eu acho que a melhor coisa também do FFW é que a gente tem uma audiência que é muito envolvida, sabe? Eu acho que não comenta só um emoji, sabe? Assim, às vezes as pessoas estão As lá pessoas escrevendo debatem, texto, total. exato, entre elas e, tipo, tiram dúvidas, perguntam, que eu acho que é muito gostoso. Mas às vezes também tem, às vezes, sei lá, quando eu tô escrevendo um texto que eu acabo postando, sempre vai ter uma pessoa que ela vai comentar assim, não, mas eu já vi isso semana passada, ou eu vi isso semana retrasada, sabe assim? Então você... Fecha a página, então. Exato. Não, e tipo, sabe assim, tipo, não, próximo tema, sabe assim, todo mundo já discutiu isso. Então as pessoas, elas têm essa agonia, mas eu acho que às vezes eu, pelo menos, né, com Augusto, enfim, com as outras pessoas no FFW, a gente acaba tendo o nosso tempo, sabe? Assim, às vezes é importante a gente sempre pensar que vão ter pessoas que não foram impactadas por aquele assunto, por aquela tendência, naquele momento, e que tá tudo certo. Porque se também você tenta dar por dar, ou, sabe assim, ser o primeiro, ficar correndo numa maratona, sabe, pra dar antes, eu acho que é muito preferível você ter realmente uma opinião, e às vezes a opinião ela não é, assim, em 10 segundos, sabe? Que é aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes. Às vezes as pessoas, elas correm para dar a opinião delas sobre determinado assunto, e não, às vezes você tem que olhar aquele momento, ver como ele te impacta de verdade, e aí você vai dar a sua opinião. E na maioria das vezes, não vai ser no mesmo dia da polêmica, sabe? Do dia. Vai ser dias depois. E eu acho que às vezes você também acaba fidelizando leitores, porque às vezes pode ter 30 mil críticas na internet, mas eu quero saber a opinião do Vifran, entendeu? Então eu acho que isso também, quando você tem um estilo mais autoral, ou está dentro de uma mídia de comunicação como a FFW, eu acho que tem também essa coisa do... Deixa eu ver o que eles pensam, né? Que já é uma marca que é um pouco mais pra esse lado. E você, Chuchu, em relação à imagem de moda? É pressão, muita pressão, Eu na imagino. verdade. Eu acho que... Mas é muito isso, assim. O pop, ele foi construído dessa forma, sabe? Eu acho que se eu realmente gosto muito dele e quero continuar nesse lugar, eu preciso me adequar a essa estrutura que foi criada. E é isso, infelizmente, tipo, é muito corrido e eu me sinto, de fato, muito pressionado, porque você sempre precisa mostrar uma nova imagem, você sempre tem que ser o melhor. Não tô falando que eu tenho que ser o melhor, tá? Mas isso é uma coisa que é imposta. Então, por exemplo, a artista tem que ser a melhor bem vestida do tal evento. Não pode estar parecida com a outra. Entendi. Não pode usar a mesma peça. Usou o mesmo vestido? Então, mas fulano já usou esse vestido. Então, assim, existe uma pressão, ainda mais dentro da agenda delas, que é muito corrida, é muita coisa. Só a Anitta, por exemplo, ela tem mais de um stylist. Porque a agenda da gata é, tipo, absurda, sabe? Então, você super entende o porquê de ter mais de um stylist. Porque é muita coisa e um só não vai dar conta. Total. Mas, ao mesmo tempo, assim, cada um tem uma visão, cada um tem as suas referências, mas o produto que a gente trabalha é o mesmo, entende? Então, como fazer com que isso seja novo? Como fazer com que as pessoas não reclamem que a gente está usando a mesma peça, ou o mesmo sapato, ou o mesmo brinco, sabe? Então, eu acho que pelo volume, né, de coisas que eu preciso criar, pelo volume de looks que eu tenho que criar por semana, para cada compromisso de determinadas artistas, acabo, sim, me sentindo muito pressionado. Não só por mim mesmo, né, porque quero, de fato, sempre entregar algo novo e legal, mas sempre pensar que eu não quero ter que ouvir uma crítica negativa depois na internet. E no fim, é o que mais acontece. Eu acho que também tem que ter esse jogo de cintura para entender como funciona ali essa mídia, né? Essa coisa da relação entre artista, stylist e fã. Porque eles vão cobrar sempre. A galera do pop, realmente, gente, não é fácil. Eu mal entro no Twitter, mas quando eu entro, é tipo... Tadinhos. Eu nem tenho Twitter, amor. O Twitter Deus, me coitado. ama. Saúde mental em primeiro lugar. Uma terra sem lei, né? O Twitter. Total. Sem lei. Eu não arrisco, gente. Eu morro de medo. Nossa, eu morro de medo. Também não. Não, paz de espírito. Você se sente muito pressionado, Vida, pra Muito, peça imagina. nova? O tempo inteiro. Mas você acha que pelo seu ser um trabalho manual, existe uma paciência maior entre o seu consumidor e você mesmo? Existe, mas ao mesmo tempo, como a minha marca ela não segue um calendário comercial
como a maioria das marcas que tem um calendário primavera, verão, outono, inverno, que muitas também estão quebrando isso, eu me sinto um pouco mais livre. Mas, ao mesmo tempo, eu me cobro muito, porque o mercado cobra muito que você tem que estar sempre lançando algo novo, fazendo uma collab com uma marca X para estar em evidência. Então, essa cobrança, ela desgasta muito e, ao mesmo tempo, ela faz com que você bloqueie um pouco o seu processo criativo. Então, o meu processo criativo, ele nasceu muito livre. E aí eu cheguei no momento de me sentir muito cobrado e eu falei, não, pera, não precisa ser dessa forma. Eu faço um produto à mão, ele é manual. As pessoas, elas entendem isso e tem que respeitar um pouco esse tempo do processo criativo. Total. Então, sei lá, eu saí agora do carnaval, que é o principal momento da marca. Isso foi em fevereiro, a gente está com 2 meses. E eu fiz uma postagem em fevereiro e eu fico me cobrando o tempo inteiro. Gente, eu não postei nada, faz 2 meses que eu não posto nada, que eu não lancei nada, Mas, ao mesmo tempo, eu parei... Muita terapia na cabeça, né? Para ajudar, conversa com amigos, falar, Eduardo, tá tudo bem, é o processo criativo que você tem que respeitar. Você tem que vir com algo que você vai lançar, que você criou. Mas para isso você precisa ter tempo, você precisa respeitar esses momentos. Então, a gente tem que parar um pouco também de se sentir tão pressionado com todo mundo, com o mercado, com a internet, com tudo, porque senão a gente não consegue fazer o nosso trabalho com a gente precisa, sabe? Com maestria, eu acho. Mas também eu acho que tem um lado que, às vezes, pode ser a minha visão, mas eu acho que você vai ter uma referência no que você faz, nas peças que você cria, que eu sei já o que eu vou encontrar, porque tem essa coisa meio endless, né? Tipo, meio eterna. E eu também entendo que não dá pra algo tão exclusivo e tão bem pensado ser feito toda semana, porque daí eu também já não vou mais ter esse desejo que eu acho que você criou muito bem. Mas a gente tá já com 1h10, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, então a gente tá indo pra última pergunta, o que é muito triste, porque foi muito rápido. Foi mesmo. Não foi? Muito rápido. Uou. A gente volta, a gente tem muito tempo. Eu quero saber, agora pra finalizar, que expectativa que vocês têm em relação a esse futuro, seja na profissão de vocês, seja dessa moda nacional brasileira, seja desses novos artistas que estão vindo, novos meios de comunicação, uma palhinha, assim, de como que vocês estão vendo o meio nesse momento e nesse futuro. Às vezes, eu sempre fico pensando, né, como o futuro da comunicação, ele tá sendo o tempo todo, né, questionado, etc. E, por exemplo, sei lá, inteligência artificial, escrever um texto. Gente do sabe, céu. assim, esse tipo de coisa. Por favor, eu nunca entrei nesse negócio que eu tenho medo. Não, exato. E assim, às vezes fica uma coisa que eu acho que é meio o Google Tradutor no começo, sabe? Que tem umas palavras, não tem sentido e tudo mais. E eu acho que pode vir a acontecer isso, mas eu acho que pra essa pessoa, mesmo que exista, sabe assim, uma única pessoa que vai fazer, sei lá, um jornal todo ou uma revista toda, essa pessoa vai precisar ter muitas referências, ela vai precisar ter uma grande bagagem pra conseguir, sabe assim, usar isso a favor dela, sabe? Mas às vezes eu sou muito cético, às vezes eu sou mais esperançoso, às vezes eu queria que, sabe, inteligência artificial lavasse nossa roupa e louça, ao invés de ficar escrevendo texto, cara. Assim. Mas, enfim, eu acho que as pessoas, elas também, elas caminham para um momento de, enfim, que acontece tudo isso, mas eu fico sempre pensando, sei lá, na pandemia. Quando aconteceu a pandemia e tudo aquilo, a primeira coisa que as pessoas foram fazer foram coisas manuais, sabe? Assim, foi fazer pão, foi escrever, foi fazer uma série de coisas, porque eu acho que nesses momentos de crise as pessoas voltam a valorizar certas coisas. Então, eu acho que isso que me dá uma mini esperança de que eu acho que sempre vai ter um espaço, de que as pessoas sempre vão estar curiosas para ouvir outras histórias, novas histórias, sabe? Assim, por uma pessoa real e não por uma máquina. E eu acho também que, às vezes, principalmente falando desse chat GPT e tal, eu fico achando que é uma coisa tão automática, é tão robótica, no sentido de, eu acho que se você é alguém que escreve ou que quer um texto pronto pra algo mais mainstream, tudo bem, você vai ter. Agora, algum texto com personalidade, alguma intro, Emoção, com carinho, né? com emoção, eu acho que já não casa. Sim, né? Eu fico pensando numa crítica de desfile, sabe? Assim, como que ele faria isso? Sabe, assim,
Porque, querendo ou não, você precisa ter acessibilidade de conhecer a marca, de conhecer o designer, de conhecer aquele universo que ele tá propondo ali, e de outra, de descrever a experiência que você vivenciou vendo aquele desfile, 100%. sabe? A música que tocou, o momento da entrada, o Sim. flow do vestido, quando a modelo passou. Isso tudo são coisas que é o que faz a gente ser, né, apaixonado por isso e que, às vezes, um robô não consegue. Total. Vamos ver. Não gostei de você, robô. Não tem muito bode. Mas agora eles até criam imagem, né? Imagem, amor. Vídeo. Eu Imagem. vi um garoto se transformando em Justin Bieber. Ah, mas cafona também. Não, entendeu? cafona. É, mas assim, Meu Deus. olha onde tá chegando isso, Bizarro. sabe? É bizarro. Bizarro. É, e aí eu cheguei a testar. Não, tem que Confesso. testar mesmo. É que eu sou medrosa. Mas é bizarro o que você consegue construir através disso, sabe? Como imagem. Mas ao mesmo tempo, pra mim, tem muito Ah, você essa... testou de imagem? De E aí? imagem editorial. Você cria editoriais absurdos. É o... Absurdos. Qual que era o nome disso? Chama... Não lembro. Não vou lembrar. Era IA. Algo... Sim. Whatever. Uhum. Mas testei uma vez e achei um porre, na verdade. Porque você tem que escrever um monte de palavra e aí depois ele faz a imagem sozinho. Mas a é muito... imagem saía bem? Sai. legal? Se você escrever bonitinho... Os primeiros saíram uma merda. Sim. Mas se você escreve bonitinho e pega o jeito, assim... você cria coisas bem interessantes. Entendi. Mas ao mesmo tempo, pra mim, moda é tecido, sabe? Tipo, é tocar na roupa, é construir aquilo ali fisicamente. Tanto é que eu gosto da tecnologia, claramente, porque ela ajuda a gente em muitas coisas. Mas eu sou muito fã de você ir para um set e ver que o set está sendo construído, sabe? Que você vai ter um grande cenário, mas é um cenário real, é uma roupa real, aquilo ali tem vida. E roupa tem vida, sabe? É a mesma coisa que eu falo para elas. Não adianta vestir uma roupa e falar que quer que a roupa fique o tempo inteiro no lugar, porque ela não vai ficar. Ela tem uma Faz vida. parte. Então, para mim, é muito importante essa coisa do físico, sabe? Tocar na roupa, mexer ali pra foto, colocar, sei lá, a gola no tal lugar, sabe? Botar a barra bonitinho, dobradinho, do jeito que eu quero. Então, pra mim, um pouco controladora, talvez. Mas eu acho que tem isso, sabe? Tem o seu valor, porque senão a gente vai perder isso. O que foi construído por muitos anos. Então, eu admiro muito o processo, né? O processo de criação no geral, desde a reunião com toda a equipe até o processo de rua e em set. Mas eu acredito que o que eu espero... Acredito não, o que eu espero, eu acho que para o futuro, assim, não só sobre mim, mas eu acho que no geral, é que as pessoas possam buscar por mais informação e que elas realmente entendam sobre o que elas estão falando, sobre o que elas estão querendo passar, né? Hoje em dia, a gente está com tudo muito dado na nossa mão. Sim. A internet está ali, você dá um Google, você fala sobre o que você quiser falar só com um digitar, sabe? E eu acho que a gente precisa mais do que isso. A gente precisa de pessoas que informem e que informem realmente com maestria, sabe? Que saibam do que elas estão falando, que estudem sobre isso. Mas eu sinto que quem tá sendo valorizado são essas pessoas. Vocês acham isso? Ou não? Sinto. Eu não sei, na verdade. Tá. Não sei. Não, eu acho que é aquela discussão que a gente tava também tendo um pouquinho no começo, que às vezes, por exemplo, sei lá, diz que aparelhe até guerra, sabe? Assim, parece que todo mundo tem que correr pra dar a sua opinião. Sim. Seja ela. Uhum. E aí, às vezes, o que eu fico pensando é que, claro, tem as pessoas que são, né, especialistas que comentam sobre isso, mas às vezes, sei lá, é um dentista, é um coach. Que quer uma usar isso pra ter um pessoa- boom, entendi. Exato, sabe, que Entendi. quer Quer montar em surfar. si, quer surfar, entendi. Sabe assim? Tá. Uhum. E que eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tá cansado. Por isso que eu acho que as pessoas estão procurando, sabe assim, se aconteceu algo com a moda, ela vai atrás de uma pessoa que trabalha com isso. Se aconteceu uma coisa sobre, sei lá, física, química, saúde, eu acho que é essas pessoas, sabe assim? Porque a Total. internet fica dando, eu acho que esse palco, mas eu acho que esse palco tá meio que capenga, sabe? Eu acho que ele vai desabar a qualquer momento. Porque às vezes as pessoas, elas têm opinião pelo prazer de ter opinião, sabe? Ou que elas querem, sei lá, aplauso, elas querem likes. E, na verdade, quando você dá uma opinião, você não tem, na maioria das vezes, um veredito. Você só tá propondo uma discussão e novas, ali, perspectivas para as pessoas, sabe? Assim, porque eu acho que toda também discussão que aquela pessoa que ela já tem o começo, meio e fim, e ela acredita que aquela é a verdade absoluta, na maioria das vezes, ela tá completamente equivocada. 100%.
E é muito interessante, porque se a gente olhar para o futuro e analisar essa rapidez da tecnologia, ao mesmo tempo é assustador, assim, se a gente for parar para pensar em tudo que essa tecnologia pode... Obviamente, a tecnologia ela é super importante para nos ajudar em várias coisas, mas eu vejo que as pessoas elas estão buscando processos mais manuais, digamos assim, retomar um pouco as coisas clássicas, assim. Eu vejo muito, e eu acredito muito nisso, até pelo meu produto, que ele é feito à mão e não é feito por máquinas, é feito por pessoas, que as pessoas elas querem ter um futuro onde elas possam ter mais essa conexão com as coisas, que elas toquem, que elas sintam, que elas se vistam. As pessoas falam, nossa, Eduardo, faz roupa pro metaverso, vai ganhar muito dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, gente, não, eu não faço produto digital, eu faço produto real, que as pessoas vistam e sintam prazer naquilo, sintam bem, sintam arrepiadas, sintam felizes, dancem, movimentem com aquilo, sabe? Então, eu vejo que, até se a gente for ver os últimos desfiles, as marcas estão trazendo justamente esse resgate das coisas clássicas que são atemporais, que as pessoas São querem... DNA da são DNA da marca. marca, que são coisas... O resgate meio do passado, porque tá tudo muito no futuro, né? Gente, só... Eu sei que a gente tem que terminar, mas calma aí. Vocês não acham que é um surto essa coisa do tênis que é digital? Aí teve toda essa galera que fez aí os próprios personagens. E onde que esses personagens estão? Onde que eles habitam? Não, exato. Não, às vezes eu fico pensando, Tipo, isso virou? sei lá, aquela marca que foi processada, claro, pela Hermès, porque eles tinham Hermès, sabe, assim, no digital. Eu fico pensando, pra que eu vou ter uma Birkin digital, assim, gente? Tipo, meu Deus do céu, onde eu... Sabe, assim, eu fico... Mas só vai espaço no closet, mas fora isso, eu acho que tipo... entra essa questão do status e da coisa momentânea, sabe? 100%. Você quer um like, você quer estar igual a blogger ou a famosa que tem aquilo real. Então você compra digital porque é muito mais barato. Mas... E nem sempre é tão mais barato assim. Não, nem sempre é isso, que também é bem assustador, mas ao mesmo tempo é tipo... Quem vai usar aquilo somos nós, que a marca vai colocar na imagem, que eu acho que já existe isso, ou é tipo o seu personagem de metaverso que você teve que pagar pra fazer, sei lá, não teve um surto, todo mundo fez personagem de metaverso e hoje em dia, cadê esses personagens? Que mundo que eles estão habitando, que eles estão fazendo? Então, que a gente não administra nem o offline, né? Quem dirá o online, sabe? Exato, eu acho uma loucura isso. É uma loucura. É muito. Uma loucura. Que ao mesmo tempo essas pessoas estão querendo... Tá ali na tendência, né? Tá em todo lugar, mas nem sabe o que tá fazendo aquilo. Aí chega um momento que acaba, e aí? Aonde tá? Exato. Pagou toneladas de dinheiro, amor. Esse lixo virtual tá indo pra onde? Gente, eu amei muito. Eu tô muito... muito. Nossa, eu tô arrasada que terminou. Eu queria mais 3 horas agora. Foi perfeito. Eu amei. A minha primeira experiência foi muito boa. Vocês Eu gostaram? também perdi minha virgindade hoje com podcasts. Todos. Notters. Espero que vocês estejam se sentindo honrados, tá? Que a gente chamou pessoas muito maravilhosas pra estarem aqui hoje. Eu tenho certeza que vocês gostaram do episódio, mas já deixa o like. Gente, realmente, assim, tô muito, muito, muito apaixonada. Quero vocês de novo aqui pra gente debater mais. Por favor, eu Próxima amo falar. temporada, estaremos aqui. Por mais 3 horas. Por mais 3 horas. A gente faz uma live, qualquer coisa. Uma taça de vinho, amor. Isso daqui vai embora. Perigoso, mas eu topo. Perigoso, mas eu topo. Meus amores, muito obrigada. Obrigado. Vidocas, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra quem ficou até agora com a gente. A gente se vê semana que vem. Tchau.